antes que a gente vá para o noticiário do dia, eu escrevi um longo texto hoje no UOL. O Haaretz é o principal jornal de Israel. Aliás, um jornal notavelmente bem feito há muito tempo. É impressionante a qualidade. Quando eu digo que o Haaretz é o principal jornal de Israel, eu estou dizendo que o Haaretz, obviamente, defende a existência do Estado de Israel, se opõe ao terrorismo, entende que Israel tem de reagir ao que aconteceu, obviamente. Agora, o Haaretz escreveu um editorial no domingo. O Haaretz não é um desses tontos que andam por aqui fazendo exploração ideológica em cima de cadáveres. O Haaretz escreveu o seguinte: Israel optou por enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o Hamas. Eu acho que vocês ouviram este Reinaldo Azevedo falar isso ontem. Viu como um parceiro, e eu não tinha lido o editorial, evitou esmagá-lo e assegurou que recebesse dinheiro, trabalhadores e status. Tudo isso só para que não agisse. O resultado foi pior do que qualquer um poderia imaginar. O Hamas conseguiu o que queria e atacou. Israel deu-lhe o que queria e sofreu as consequências. O título do editorial é um desastre de proporções inimagináveis e um vácuo de liderança. O primeiro-ministro indiciado em 3 casos de corrupção não pode cuidar dos assuntos de Estado, pois os interesses nacionais estarão necessariamente subordinados a livrá-lo de uma possível condenação e de uma pena de prisão. Essa foi a razão para o estabelecimento dessa terrível coalizão e do golpe judicial promovido por Netanyahu. Ele está dizendo o seguinte: para se livrar da prisão, para controlar o judiciário, Netanyahu fez aliança com a pior extrema-direita de Israel e esqueceu, inclusive, a própria segurança do país. O outro jornal, Israel Hayom, falando da política de Netanyahu, o resultado foi uma continuação direta do pensamento de que nada é urgente, de que as coisas poderiam ser adiadas, de que o problema palestino teria sido resolvido porque os Emirados Árabes, o Bahrein e Marrocos assinaram um acordo de reconhecimento conosco, e a Arábia Saudita fará o mesmo. Durante todo esse tempo, Israel optou por ignorar o fato de que os palestinos estão aqui e não vão a lugar nenhum. Eles não aparecerão em Washington, Londres ou Riad pela manhã, mas em Gaza e no Kibbutz Nirim. Kibbutz Nirim é um daqueles em que foram encontrados terroristas. E quem não resolver o problema acabará por ter de lidar com um problema muito maior. Aliás, há pouco eu cometi um equívoco. Esse título que eu falei há pouco é do Israel Hayom. Mas qualquer pessoa razoável poderia ver que o desastre era iminente e soar o alarme. Está lá. No meu texto vocês encontram o link para esses textos. Eu estou falando de 2 jornais israelenses. A imprensa israelense, que não é partidária, que não está a serviço desse ou daquele, que é independente, tenha coragem de apontar o dedo para os erros do seu próprio governo. E sim, ao tratar da tragédia, lembra a questão dos 2 estados. E aí escreve ainda o Israel Hayom: Netanyahu é refém de políticos extremistas. Vale a pena notar que nenhum desses extremistas, apareceu ultimamente uniformizado para ajudar Israel a salvar-se de si mesmo. Porque essa extrema-direita, inclusive, ela é hostil, Valeu Bene e Larissa, a setores do próprio exército de Israel. Estão contra o projeto de Netanyahu, que já é mais do que projeto, de controlar o judiciário. De qualquer forma, diz o jornal com ironia, a maioria deles não sabe a diferença entre uma unidade e uma brigada, entre um M16, que é um rifle, e um F-16, que é um caça, dizendo assim, é uma gente que não sabe nada, que não conhece nem os kibbutz de Israel, que não conhece a história de Israel,
porque muitos também imigrados, que entraram na extrema-direita israelense. É claro que Netanyahu espera a unidade nacional na guerra. Ele investiu o tempo todo na divisão e espera a unidade nacional na guerra. Razão porque vozes importantes ligadas à defesa de Israel pedem uma investigação séria sobre o que aconteceu. Como é que o exército mais bem preparado da Terra, o exército que tem o maior aporte tecnológico da Terra, sim, os Estados Unidos têm uma outra dimensão, mas eu estou falando de qualidade de ponta, permitiu que acontecesse aquilo. Permitiu, o que eu digo é, o que aconteceu que aquilo se deu. É preciso que se investigue. Lembrando sempre que os terroristas, aquilo que o Hamas fez é terrorismo. Eles são os terroristas. E na reação, agora, Israel não pode usar o Hamas como referência. E eu pergunto, será que não vai? Porque aqui eu estou falando em defesa do próprio Israel. A depender de como se dê essa guerra, a primeira coisa que Israel vai conseguir destruir, antes de destruir o Hamas, vai ser destruir a própria reputação. E Netanyahu, como foi humilhado, falou, todos os locais onde o Hamas está baseado, todos os locais onde o Hamas se esconde e age, serão transformados em escombros por nós. Digo ao povo de Gaza, saiam daí agora, mas eles vão para onde? Para onde eles vão? Yoav Gallant, ministro da Defesa, estamos impondo um cerco total a Gaza. Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás, tudo bloqueado. Estamos lutando contra animais e agimos em conformidade. Eu não chamo de animais os terroristas, porque animais não fazem terrorismo. Ou então somos todos animais da raça humana. Palestinos, judeus, gente como eu, que não é nada, uma mistura de tudo. Alguns diriam de tudo que há de ruim, não sei. Mas essa frase aqui também está dirigida a crianças, essa frase está dirigida a mulheres, essa frase está dirigida a idosos, essa frase está dirigida a quase 2 milhões de pessoas que não são terroristas. Então precisa tomar cuidado. E aqui, ó, enquanto eu falo, deveria ficar um troço piscando. Hamas é terrorista, o que fez é inaceitável, tem de ser punido. A cada hora mais informações vêm a público, é muito pior do que a gente imaginava. Sim. Agora é preciso tomar cuidado com o que se vai fazer na hora da reação. Sempre lembrando que Israel tem o direito de se defender. Mas também o exercício de todo direito, também no mundo, se dá segundo regras. E ninguém vai me tirar desse eixo. Pode esquecer.